O universo vive em harmonia com o seu Criador e dia a dia nos dá o seu testemunho de como deveríamos viver. Perdemos a nossa identidade de seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nos rebelamos, rompendo com o Criador e buscamos a nossa autonomia. Decidimos nos isolar do restante da criação e perdemos completamente a referência para os nossos relacionamentos. É com esse pequeno trecho desse pequeno livro que eu quero vir te trazer uma grande lição. Bora conhecer? Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Olha só, hoje eu quero trazer aqui uma grande lição, algo muito importante para os nossos dias, para nós que somos cristãos, para aprender, para a gente colocar em prática e que este livro nos traz. Vocação Sem Máscaras, do professor André Botelho. André Botelho ele é professor de teologia e quando ele lançou esse livro, eu fazia parte de um grupo na época, e ele lançou esse livro e pediu que alguns colaboradores fizessem parte ali, eu fui um deles. Então eu fiz a pré-compra desse livro aqui, antes dele ser lançado, até meu nome grifado aqui no livro como um dos colaboradores desta obra, e isso já tem uns 7 anos por aí. Mas o que eu quero falar aqui hoje? Vocação Sem Máscaras, ele vai falar sobre um chamado, sobre pôr a nossa identidade em evidência. O subtítulo do livro diz assim: Descobrindo a minha identidade e missão neste mundo. O André ele vai usar aqui a história do profeta Jonas. Todo mundo conhece a história do profeta Jonas. As crianças conhecem, os adultos conhecem, até quem não é cristão conhece essa história. Alguns tratam como fábula, outros tratam como uma história literal. Nós, como cristãos, nós acreditamos, cremos que essa história foi literal. E ele traz aqui esse ensino. E o que ele diz aqui? Jonas é um profeta. Então, por natureza, um profeta, ele carrega uma mensagem. A função do profeta é entregar a mensagem que Deus mandou, é levar a mensagem, aquilo que Deus mandou ele fazer, ele precisa fazer. Essa é a função do profeta. Mas o que ele está falando aqui, qual é a história do profeta Jonas? Jonas foge da sua missão, foge colocando em prática aquilo que não é da sua natureza, não é a sua identidade, não foi para aquilo que ele foi chamado. Então ele vai tratando aqui dessa questão. Por quê? Nós conhecemos a história de Jonas e o que acontece. Jonas ele compra uma passagem para ir para um lado oposto. Deus manda ele levar uma mensagem para Nínive e ele compra uma passagem para o lado oposto, para Tarsis, para o lugar completamente distante de onde ele deveria ir. E o que acontece ali? Todo mundo conhece essa história. Uma tempestade vem, assola o barco, as pessoas no barco começam a jogar as coisas no mar, pensando que era deuses que estavam com raiva, que os deuses estavam furiosos. E enquanto isso, Jonas estava dormindo no porão do barco, porque Jonas estava se escondendo. Ele achava que fazendo aquilo ali, ele não precisaria cumprir com o seu chamado, ele conseguiria esconder a sua identidade, aquele que ele foi chamado para ser. Então, aqui, ele vai nos mostrar que a natureza, ela é totalmente obediente a Deus, ao que ela foi criada para fazer. Ou seja, Jonas, a natureza de Jonas é um profeta, Jonas tem uma missão e Jonas tem uma função. Mas Jonas quer desvirtuar essa natureza, quer desvirtuar essa identidade e foge da sua missão. E o que acontece? É gerada uma tempestade para que aquele barco que está carregando Jonas, o fujão, não cumpra o seu destino. Ou seja, a natureza obedece ao chamado que Deus tinha para a vida de Jonas. Então a tempestade faz com que o barco pare e que os homens questionem Jonas para que ele clame ao Deus dele. Jonas está dormindo no barco enquanto os homens, os marinheiros, estão desesperados, jogando todos os seus alimentos, seus mantimentos, suas cargas fora. Eles já não tinham mais o que fazer. E quando eles vão falar com Jonas, Jonas fala assim: olha, me jogue para fora do barco porque a culpa é minha. A primeira coisa que nós precisamos fazer é assumir a nossa culpa. Quando nós assumimos a nossa identidade em Deus, nós assumimos a nossa
culpa. Nós não colocamos a culpa nos outros, ou seja, quem tem uma identidade em Deus não transfere culpa. Nós assumimos o BO, nós assumimos o boleto. Nós precisamos entender isso. Quem tem uma identidade firmada em Deus precisa assumir os seus boletos. Primeira lição: Jonas é lançado ao mar e a tempestade se acalma. Só que o que acontece? O peixe vem e engole Jonas. Outra natureza. O peixe é natural da água. Jonas está no mar e Jonas precisava cumprir o seu chamado. Então um peixe grande, a Bíblia fala que é um grande peixe, vem, engole Jonas e leva Jonas até próximo de Tarsis. Dentro da barriga do peixe, Jonas ora, Jonas clama, ele faz aquela oração melancólica das profundezas da morte, eu te clamo, ó Deus, e o peixe acaba cuspindo Jonas na praia de Nínive, ou seja, mais uma ordem natural se cumprindo. A natureza cumpre todo o seu chamado. Se nós temos o nosso chamado em Deus, se nós assumimos uma identidade em Deus, nós precisamos crer que Ele é fiel para cumprir tudo em nossas vidas. O professor ele vai falar aqui assim, no momento em que Jonas admite quem ele é, ele se torna parte essencial para a solução do caos à sua volta. Ao admitir quem é o seu Deus, ele assume a sua responsabilidade e se torna um agente de transformação. Quando assumimos quem somos, não há mais espaço para a indiferença e a alienação na nossa vida. Estaremos completamente comprometidos com a sorte do barco em que estamos. Você viu que grande lição isso nos traz? Isso aqui não é nem a metade do livro. É um livro pequeno, são poucas páginas. É um livro que você lê assim, numa tacada só, bem rápido, mas é uma grande lição. Já é a terceira ou quarta vez que eu tô lendo esse livro desde que eu tenho ele. E agora eu tô demorando mais de uma semana, eu tô na metade dele ainda. Por quê? Todo dia que eu leio um assunto, eu paro, reflito, eu escrevo algo, eu converso com alguém sobre alguma coisa que está aqui nesse livro, eu vou ministrar sobre algo que está aqui, porque é assim que nós digerimos a lição de Deus. É assim que nós encontramos nossa identidade. E assim como a natureza cumpre toda a sua missão em Deus, nós precisamos assumir a nossa identidade para entender que nós somos a natureza de Deus, nós somos naturais em Deus, somos criaturas de Deus e sendo criaturas de Deus nós precisamos ser obedientes a Ele. Amém? Querido, gostou desse vídeo? Gostou dessa lição? Gostou dessa dica? Dica de livro, compra lá. Eu vou ver se eu coloco o link de compra aí na descrição ou no comentário do vídeo aqui nessa rede social. E vai lá, faça uma força, faça um investimento aí no seu ministério, no seu chamado, na sua identidade. Eu acredito que todos nós temos algo a aprender todos os dias. Todos os dias. Nós temos uma identidade em Deus e Deus ele quer cumprir o seu chamado, o chamado dele em nossas vidas. Ele quer cumprir a missão que ele tem para nós, em nós. A única missão que nós temos é ser obedientes ao chamado de Deus. Amém? Deus te abençoe. Ficou até aqui? Ficou até o final? Comenta, curte, compartilha esse vídeo. Se você não me conhece, se você nunca viu nada meu, olha, veja outros vídeos aí no canal, me acompanhe e vamos juntos levar o Evangelho para a maioria das pessoas. Amém? Deus te abençoe.